Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre ligação covalente. Vocês sabiam que a camada de ozônio pode se recuperar por completo até 2060? Sim, isso pode acontecer frente a alguns tratados internacionais ambientais, como o Tratado de Montreal, e também como consequência de algumas ações de sustentabilidade tomadas por algumas civilizações ao longo dos últimos anos. Isso é muito interessante, porque a camada de ozônio, formada por gás ozônio, olha o que eu estou falando, é a camada de ozônio que nos protege frente aos raios ultravioletas aí, frente a esse emaranhado de calor que esses raios e a emissão do Sol podem promover ao nosso planeta. Mas vamos lá, pelo que mesmo a camada de ozônio é formada? Bom, a camada de ozônio é formada pela união molecular de átomos de oxigênio. Então, os átomos de oxigênio se unem, formam uma molécula, a molécula do gás ozônio, as moléculas vão formar essa camada, a camada de ozônio. Falando em camada de ozônio, vamos passar um pouquinho também para o CH4, o gás metano. Esse gás que é produzido normalmente lá pela enorme quantidade de chorume, de lixo, a emissão desses lixos. Também, como eu coloquei uma vaquinha aqui, os animais ruminantes têm lá no aparelho digestório uma grande capacidade de liberação desses gases, o gás metano, formado pelo quê, pessoal? Formado lá por átomos de hidrogênio e átomos de carbono, o gás metano. Além da molécula de água, H2O, quem não lembra da molécula de água? Dois átomos de hidrogênio se ligam quimicamente a um átomo de oxigênio para formar a molécula da substância água, nos seus estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Pois bem, o que é que o gás ozônio, o gás metano e a molécula de água possuem em comum? Gente, elas possuem em comum a capacidade de se originar a partir de uma ligação química, a qual eu vou chamar de ligação covalente. Na ligação covalente, os átomos se ligam através de partilha de elétrons. Nós não podemos esquecer que os átomos, em geral, necessitam alcançar a estabilidade. Eles ficam estáveis quando possuírem 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Para que isso ocorra, eles vão então ligar-se entre si e, nesse sentido, no sentido de uma ligação covalente, essa ligação ocorre através de partilha de elétrons. Os elétrons que um possui, ele vai partilhar com outros. Como a imagem mostra ali, a partilha dos elétrons do gás oxigênio. Gás oxigênio. As moléculas do gás oxigênio são representadas por O2. Cada dois átomos que se ligam dão origem a uma molécula. Esses dois átomos que se ligam, eles se ligam por ligação covalente, como, por exemplo, as ligações que formam o gás metano, o gás ozônio e a água. Aqui, por exemplo, vejam só, o oxigênio ele teria 6 elétrons na última camada, o outro oxigênio também, os dois instáveis. Mas no momento em que eles partilham elétrons, eu digo assim, que esse elétron do oxigênio da esquerda, ele vai servir também para o oxigênio da direita. Assim como o elétron do oxigênio da direita vai servir para o da esquerda. Aí eu conto assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está partilhando, 7, 8. Da mesma forma lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois ficam estáveis e dão origem a uma molécula, O2, a molécula do gás oxigênio. Essa forma aqui de interpretar, eu chamo de notação de Lewis. E a notação de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular mostram como a ligação covalente se efetiva. Aqui, por exemplo, uma ligação covalente dativa, quando um dos átomos ou mais não necessariamente necessitam utilizar-se da partilha. É o caso aqui do enxofre, que tinha 6 elétrons, partilhou 2, ficou com 8, mas se ele partilhasse mais uma vez com o oxigênio lá da esquerda, ele ficaria com 10. Então ele fez uma ligação covalente dativa. Beleza? Então é assim que os átomos, que as moléculas são representadas, que as substâncias que são formadas pela ligação covalente são representadas a partir
de fórmulas estruturais, notação de Lewis e também da fórmula molecular. É isso aí. Nesse vídeo, nós falamos sobre ligação covalente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui um grande abraço e até breve.